Mas eu vou inverter um cadinho e chegar primeiro na Clarissa. Por quê? Além de compreender a defesa, a gente quer compreender como é que foi essa conversa entre o pai, presidente da República, e o filho, que é protagonista dessas informações. O que exatamente você ficou sabendo, Clarissa, sobre essa conversa entre os dois? Porque aqui já diz irritação e tensão. Elisa, essa conversa que teria ocorrido entre o presidente Lula e o filho dele, assim que o nome de Lulinha passou, então, a protagonizar mais uma vez o noticiário nacional, está sendo relatada por vários integrantes, tanto do governo quanto da cúpula petista, como um desdobramento de como esse episódio estaria provocando uma crise muito grande dentro do governo federal. Eu ouvi relatos dessa conversa de pelo menos 3 integrantes do governo e da cúpula partidária. 3 nomes altos, elevados, que têm acesso direto ao presidente da República, inclusive. Essas 3 pessoas, claro, com trechos diferentes, contaram que Lula teria, então, sentado o filho na época em que estourou o envolvimento dele no caso do INSS e teria manifestado ali de maneira muito irritada, profundamente tenso, que não iria aceitar qualquer tipo de irregularidade da parte do filho. Essa versão, é claro, que os petistas estão disseminando, que Lula teria ficado muito incomodado e que Lulinha teria negado qualquer irregularidade, teria dito não, olha, não existe nenhum cometimento de crime da minha parte, teria negado para o pai qualquer problema e ainda assim Lula teria então repetido a ele, ou na verdade dito pela primeira vez e depois repetido publicamente, aquela frase que a gente já ouviu do presidente, que se houver alguma coisa errada vai ser investigado até o fim, que Lula teria feito essa manifestação. Mas nos bastidores, o que os petistas estão relatando? Que o momento de irritação do presidente foi muito forte, que ele estaria muito incomodado e que o governo em geral teria jogado no colo de Lulinha muito do desgaste político que está sendo atravessado pelo governo federal neste momento. Lembrando, a gente está diante de uma fragilização do governo federal nas pesquisas de intenção de voto, em um período tido como absolutamente decisivo para a largada eleitoral. Antes, o jogo do governo era enxergar Flávio Bolsonaro como um adversário, entre aspas, mais fácil no campo da direita, por conta da ideia de uma polarização, mas agora já há uma preocupação muito grande. Tanto é que na esteira desse episódio, inclusive, tem uma turma dentro do governo federal que começou a defender de maneira muito intensa que Lula suba o tom. Mude o discurso, embarque de vez já na campanha mais dura e vá para cima de Flávio Bolsonaro, porque eles entendem que o bolsonarismo está se servindo muito desse caso do Lulinha, está conseguindo explorar muito isso politicamente para prejudicar o presidente nas pesquisas de intenção de voto, fortalecer Flávio Bolsonaro. Então, essa turma acha que tem que parar com essa conversa de fazer só agenda positiva, mostrar realizações do governo e tem que ir direto para o ataque, resgatando questões como aquela crise envolvendo a rachadinha atribuída ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro, a compra de uma mansão em Brasília, a história da loja de chocolates, da qual o senador era proprietário e assim por diante. A ideia seria tentar estatelar aí o telhado de vidro que os petistas dizem ver na candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas, neste momento, eles mesmos admitem. Olha, eles estão conseguindo virar o jogo, prejudicando o governo federal com esse episódio do Lulinha e Lula está pagando o preço. Então, o ambiente seria bastante tenso em relação a isso no governo federal, com a premissa agora de que vamos aguardar para ver o que acontece daqui para frente. Lulinha teria admitido apenas aos seus advogados e à política em geral essa viagem paga pelo careca do INSS para um negócio que nunca se concretizou, que não tinha nenhum vínculo com desvios do INSS, segundo o próprio filho do presidente tem declarado. Se ficar por isso mesmo e não surgir nada novo, a ideia é que o PT e o governo federal adotem aquela velha tese da perseguição política, dizerem, olha, tudo não passou de entrega da oposição.